Capítulo 221 – Plano de resgate. Desde que ele havia decidido sobre seu curso de ação, a primeira pergunta que ele enfrentou foi: ele próprio deveria também viajar para a cidade do rei? Esta seria a primeira operação militar da cidade de fronteira longe da região ocidental, e também seria diferente das duas guerras defensivas anteriores a ela. Certamente, eles se deparariam com circunstâncias ambientais desconhecidas que poderiam causar complicações. Se eles poderiam exibir sua habilidade de combate sem um campo de batalha preparado, ainda era desconhecido. Tudo isso tornou difícil para ele sentir alívio no caso de ele não ir para a cidade do rei. Por um lado, ele sabia que sua própria experiência militar era extremamente limitada, mas, por outro, sua compreensão da guerra ainda poderia ser considerada como um nível mais alto dessa era. Mas no momento em que ele deixou a cidade fronteiriça, a região ocidental se tornaria terra não reclamada. Se a mensagem fosse chegar a Longsong Stronghold, seria uma tola esperança acreditar que Petrov pudesse impedir que todas as outras famílias nobres se movessem, tentando se aproveitar. Enquanto as pessoas estivessem dispostas a divulgar essa informação a Timóteo, talvez ele não se importasse se tivesse que sofrer uma calamidade nas linhas de frente ou em seu quintal causada pelas bruxas. Mas se ele soubesse que Roland estava perto da cidade do rei, seria estranho se ele não reunisse seu exército para cercá-lo. Mesmo que não chegasse a esse ponto, mesmo se Timóteo o deixasse de fora, contanto que ele comandasse seus soldados para se mudar da região norte para a região ocidental, Roland estaria em uma situação igualmente apertada. De um modo geral, comparado a sofrer uma derrota na linha de frente, um incêndio no próprio quintal era várias vezes mais grave. No final, Roland decidiu ficar na cidade fronteiriça. Afinal, a principal tarefa do primeiro exército seria proteger as bruxas, enquanto a segunda tarefa seria dividir os fugitivos em pequenos grupos e deixá-los a bordo dos navios. Então, ao invés de temer um encontro com Timóteo na cidade do rei, seria mais provável que eles tivessem que enfrentar o exército de juízes da igreja. Mas enquanto as medidas de resgate forem realizadas corretamente e nada de inesperado acontecer, elas nem precisarão soltar um único tiro. Claro, isso significava que ele teria que se certificar de que o plano de resgate fosse o mais perfeito possível. Ao meio-dia daquele dia, Roland chamou Carter, Iron Axé, Brian e os membros da Vichy Union. O quarto príncipe só tinha algumas impressões de infância confusas da terra em torno da cidade do rei, mas este era um problema que poderia ser facilmente resolvido. Ele pediu Soraya para desenhar um mapa simples em cima da mesa de jantar na sala de estar. Ele então começou a dar a Iron Axé e Brian seus comandos. Esta praça central representa a cidade do rei e a linha azul representa o canal. Roland disse enquanto pensava: você tem duas tarefas, a primeira é proteger as bruxas enquanto curam os fugitivos, e depois você deve trazer-los de volta à cidade fronteiriça. Seu segundo dever é impedir que a praga demoníaca se espalhe na cidade do rei. Para isso, você deve estar ciente de que a epidemia provavelmente está sendo causada pela igreja. O quê? Brian ficou chocado, não se atrevendo a acreditar em seus ouvidos. Carter levantou as sobrancelhas. Embora a expressão de Iron Axé não tenha mudado, afinal de contas, ele era um seguidor dos três deuses, assim como os outros Sand People, e por causa disso ele não tinha adoração pela igreja ou qualquer crença em suas afirmações, o que deixou Roland com um sentimento muito satisfeito por ele. Após a anexação permanente do Reino do Inverno Sem Fim, a igreja iniciou imediatamente o seu ataque ao Reino do Lobo de Lobo. Depois de terem conquistado o reino Wolfsheart, é apenas uma questão de tempo até que o reino de Davne Grey Castle se torne seu próximo objetivo. De fato, todo o Battle for the Throne já é por si só digno de ceticismo. O príncipe analisou detalhadamente como a igreja estava ajudando Timóteo no norte, Garcia no sudoeste e a si mesmo fornecendo-lhes as pílulas.
À luz dessa informação, podemos ver que eles não estão apoiando quem eles acham que será o próximo herdeiro, mas, ao contrário, estão nos incentivando a matar uns aos outros. Ao engolir as pílulas, também se torna improvável que nossos soldados se transformem em veteranos. Pelo contrário, depois de tomar as pílulas, todo o seu corpo se enfraquecerá, e eles morrerão uma morte horrível. Desta vez, o mesmo pode ser dito sobre a doença. Depois que a doença demoníaca se espalhou por toda a cidade de Qin, a igreja finalmente é claro que eles têm o antídoto, que ironicamente não será distribuído para o benefício do povo. Apenas a luz que brilha nos lugares mais escuros é a mais deslumbrante. Iron Axé abriu a boca. Isso mesmo, se você quer ser visto como um salvador, você tem que ir às pessoas em seu momento mais doloroso. Quanto mais forte for a experiência do contraste, mais profunda será sua impressão da igreja. Quanto aos inocentes que morreram no meio da estrada, esses são apenas os sacrifícios cuja crença não foi suficientemente sincera, afirmou Roland. Então teremos que salvar os refugiados do Oriente, mas ao mesmo tempo também temos que tentar destruir a conspiração da igreja. Depois de respirar fundo para se acalmar, Brian perguntou: como devemos fazer isso? Você tem que se esconder o máximo possível, tentando cumprir seus deveres de tal maneira que o outro lado não perceba você. Roland aponta para uma área ampla nos arredores do canal, ao sul do pier. Aqui, a terra deve ser coberta com culturas, tornando-se muito adequado para se esconder em. Lá você também deve encontrar um ponto alto, que permite estabelecer uma vigia para explorar o pier. Os soldados responsáveis por fornecer apoio se disfarçarão como guardas de caravanas mais uma vez e ajudarão as pessoas já tratadas a embarcarem. Escreverei uma carta para a comerciante Margaret, pedindo-lhe para me fornecer o maior número de navios possível, não apenas as duas frotas que já estão envolvidas com o transporte. Seja Longsomb Stronghold ou a capital de Grey Castle, existem poucas forças de patrulha de grandes cidades que podem cobrir a área ao redor. Na maioria das vezes sua área de investigação e alerta depende de quão longe elas podem ver quando ficam na muralha da cidade. Assim, a área ao sul do pier deve estar fora de sua área de patrulha. Quando então localizarmos nossas tropas neste momento, é improvável que elas levantem a atenção da guarda da cidade. Como você quer tratar os doentes? Perguntou a Axé de Ferro. Essa tarefa dependerá em grande parte da réplica de Lily. Roland explicou-lhes a habilidade incomum da jovem. É desnecessário entrar no campo de fugitivos para curar essas pessoas. Em outras palavras, como qualquer micro-organismo pode se tornar uma réplica, você só precisa coletar a água do rio e deixá-la purificá-la com firmeza. Depois, você só tem que dar para aqueles que estão doentes para beber. Como isso? Ele olhou para Roland, totalmente descrente. Há 2 pontos que você deve anotar. O príncipe levantou 2 dedos. Primeiro, você tem que garantir que todas as pessoas a bordo tenham bebido a água purificada e, segundo, você está absolutamente proibido de ferver a bebida. Água para limpá-lo. De fato, quanto mais suja a água, melhor seria. Ele conteria mais micro-organismos, o que significa que o número de réplicas também será maior. Você pode ser incapaz de entender isso, mas contanto que você faça o que eu disse, tudo ficará bem. E os pacientes em King City, vamos tratá-los da mesma maneira. Quase, mas o remédio não pode ser entregue por nosso povo, isso seria óbvio demais. Esta tarefa será da responsabilidade de Peu. Roland decidiu. Desde que recebam seu dinheiro, a eficiência do trabalho dos ratos de rua será muito alta, Sua Alteza Real. Aqueles ratos de rua não são confiáveis, contanto que sejam lucrativos. Eles podem te esfaquear pelas costas a qualquer momento, protestou Carter. Portanto, a segunda parte é apenas para impedi-la tanto quanto possível e não é necessário para ser concluída. O príncipe se levantou. No momento em que você sente algo errado, o primeiro exército deve proteger imediatamente as bruxas e retirar. Enquanto conseguirmos receber os refugiados sem problemas, já é nossa vitória, independentemente de quantas pessoas pudéssemos salvar em King City.
Minar o plano da igreja não é possível, contando apenas com água purificada, desde que possamos refutar a alegação de que somente o Santo Elixir pode repelir os espíritos malignos. Seu jogo já falhou. Finalmente, eu declararei agora às pessoas que viajarão para King City, ele gritou, Iron Axé. Sim. Você liderará 240 soldados que serão responsáveis por proteger as bruxas e controlar o canal, pois isso elimina todas as possíveis ameaças. Certifique-se de trazer de volta o Witzel e os refugiados. Eu farei o que você fizer, Alteza. O Iron Axé ficou em linha reta e saudou. Brian. Sim. Os jovens cavaleiros esticam o peito. Você liderará 60 soldados disfarçados de mercenários, e você será responsável pela entrega dos medicamentos e garantirá que os refugiados mantenham a ordem ao embarcar nos navios. Enquanto você comanda, Alteza. Em seguida estão as bruxas, desta vez partindo para a cidade do rei de navio serão Nightengale, Eixo, Lightning e Vende. A voz de Roland desacelerou. Sua tarefa será um tanto única para que eu explique em pouco tempo. Agora, é importante observar que você sempre presta atenção à sua própria segurança, garantindo seu retorno seguro. Não se preocupe, Sua Alteza. Nightingale deu um tapinha no peito. Eu estarei com eles. Roland acenou com a cabeça. Nesse caso, chegamos ao ponto final, que também é o aspecto mais importante. Depois de chegar à cidade do rei, o exército pode permanecer lá por 3 dias no máximo. Depois desses 3 dias, não importa como a situação seja, você deve retornar à cidade fronteiriça. Ele enfatizou cada palavra. Se a igreja planeja destruir a resistência de Grey Castle, eles certamente não espalharão a doença apenas para King City, provavelmente a região ocidental também será um dos seus objetivos. Então você não pode ficar em King City por mais que esses 3 dias, entendeu? Sim, Alteza. Iron Axé e Brian responderam em uníssono. Muito bem, então vamos realizar este plano. Espere, Sua Alteza, o que eu vou fazer? Carter levantou a mão. Você vai liderar o resto do primeiro exército e proteger minha cidade fronteiriça. Roland deu um tapinha no ombro dele.